A virgem indomável sequestrada pelo sheik. Lila fugia desesperada pelas areias do deserto, montada em um cavalo negro. Suas vestes de seda vermelha esvoaçavam pelo ar, enquanto seu cavalo galopava velozmente, fugindo de seu captor, o sheik Samir bin Asad. A areia do deserto se estendia em um infinito dourado, aquecida pelo sol escaldante. Lila tentava se livrar da perseguição, mas o sheik era conhecido por ser um exímio cavalgante nas areias do deserto e rapidamente ele e seus guardas a cercaram. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo para os seus amigos, pois isso ajuda o canal. Obrigada. Ela então foi obrigada a se colocar no centro da formação composta pelo sheik e seus guardas. O sheik teve muito trabalho para capturá-la, pois Lila, a filha do poderoso mercador Rashid, era um furacão contido, uma tempestade prestes a ser desencadeada. Era uma jovem de rara beleza e comportamento indomável, reconhecidos por todos. Seu captor agora cavalgava ao lado dela, imponente e seguro de si. O jovem sheik Samir bin Asad era um homem temido e desejado em igual medida. As mulheres de seu reino suspiravam por ser a sua eleita como esposa, mas o sheik aguardava pelo amor verdadeiro e não assumia compromisso com nenhuma delas, só apenas momentos de prazer. Alto e esculpido pelo sol e pelas batalhas, seus olhos eram duas brasas vivas que ardiam com a chama da vingança e do desejo de domar aquela mulher que ousava desafiá-lo, tentando escapar de suas ordens. Ele havia jurado tirar de Rashid aquilo que ele mais prezava, e nada era mais valioso do que sua filha indomável. Dias antes, Rashid foi obrigado a dizer onde se encontrava a tumba dos antepassados do sheik. Com isso, os ladrões saquearam o local e roubaram os ornamentos pessoais e as joias do túmulo. No entanto, Samir não esperava que a sua prisioneira fosse tão feroz. Desde o momento em que fora levada para o seu palácio, Lila se recusou a chorar ou a implorar. Seus olhos se incendiavam de revolta. Sua postura desafiadora fazia até os mais leais guerreiros do sheik desviarem o olhar. Você não pode me manter aqui para sempre, Samir. Ela sibilou, sua voz carregada de fúria e convicção. Ele sorriu, um sorriso lento e perigoso. Preciso apenas do tempo suficiente para o seu pai conseguir as joias da tumba de minha família de volta. Enquanto isso, você aprenderá uma lição. E que lição seria essa? Que os homens podem arrancar a liberdade de uma mulher como se fosse um manto? Ela ergueu o queixo, desafiando-o sem medo. Samir avançou, aproximando-se dela, até que seus corpos quase se tocassem. Não, Lila.
Quero que seu pai resgate todas as joias roubadas de meus antepassados. Enquanto isso, você vai aprender a ser mais submissa. Você vai aprender que a submissão pode ser uma arma tão afiada quanto a resistência. Ela ofegou não pela proximidade, mas pela ousadia de suas palavras. Você está enganado, Sheik. Eu não sou uma mulher que pode ser dobrada. O Sheik se aproximou sedutoramente e respondeu: dominá-la será um prazer, Lila. Enquanto ele se afastava, Lila o olhou desafiador e pensou: vamos ver quem domina quem, Sheik. Os dias se passaram e os embates entre os dois eram como tempestades no deserto. Samir testava os limites de Lila e ela os reconstruía a cada nova investida. O jogo de poder entre eles os consumia. No entanto, havia um fogo que os queimava por dentro, sem que pudessem admitir. Apesar de ser obrigada a ficar no local contra a vontade, Lila tinha livre acesso no castelo. Samir a observava de longe, intrigado pela sua coragem e beleza. Quando ela passeava pelo jardim, ele a observava discretamente através das cortinas da grande janela de seu escritório. Ela sabia que ele a observava em oculto e, por esse motivo, procurava não demonstrar a tristeza que sentia por ser sua prisioneira. Em uma noite enluarada, Samir a convidou para jantar com ele. Durante o início da refeição, nenhum dos dois conversou. Lila não aceitou comer nada, mas o Sheik provou os alimentos vagarosamente, enquanto a admirava de perto. Não gosto de mulheres que não sabem provar uma boa refeição como esta. E eu não gosto de ser obrigada a estar onde não quero, Sheik. Ele não demonstrou importância pela resposta dela, mas seus olhos a devoravam mais que os alimentos que ele degustava. De repente, Samir falou: sob as atuais circunstâncias, você não percebe que está nascendo uma atração mútua entre nós? O quê? Você realmente se acha muito especial, não é mesmo? Não há atração mútua entre nós, ó grande homem. Ela respondeu com um tom de deboche. Aceito que demonstra não gostar, mas você está atraída por mim. Vejo em cada olhar disfarçado um desejo louco por mim, Lila. Você me quer. Samir voltou a comer a sobremesa, deixando Lila absolutamente pasma e sem resposta. Se você se entregar em meus braços, não irá querer nenhum outro homem, pois sou um amante bem experiente. Seu comentário é bem característico de um homem que julga mesmo dominar uma mulher, Sheik. A modéstia não é uma das suas virtudes. Ela disparou. Conheço os meus talentos e tenho um dom especial em amar as mulheres. É mesmo? Interessante, mas eu dispenso. Por quê? Qual é o seu problema? Você não sente falta de sexo? Não, eu sou virgem e não faço sexo. Lila o olhou com desprezo. Samir sorriu fartamente e respondeu: pois eu terei um grande prazer em te ensinar tudo, não sobre sexo, mas sobre o amor. Nesse momento, Lila se retirou revoltada da presença do Sheik.
Tempos depois, em uma noite, quando a brisa quente do deserto soprava suavemente pelas sacadas do palácio, algo mudou. Lila estava pronta para fugir, determinada a escapar, quando ouviu os acordes suaves de um alaúde ecoando pelos corredores. A melodia era triste e carregada de um peso que ela não esperava ouvir. Curiosa, aproximou-se furtivamente e encontrou o sheik sozinho, sentado em almofadas de veludo, o olhar perdido na imensidão da noite, tocando o instrumento. A música encantou tanto que a fuga daquela noite ficou para outra. Lila se surpreendeu ao perceber que o sheik tinha sensibilidade. Tocando esse instrumento assim, você não parece o homem que quer me dobrar, ela murmurou. Ele ergueu os olhos para ela e, pela primeira vez, não havia arrogância neles. E você, me ouvindo tocar assim, não parece a mulher que quer fugir. Foi nesse instante que Lila entendeu o que Samir disse. Havia algo mais forte do que vingança e teimosia os ligando. Era desejo, era desafio, mas também era algo que Samir e Lila nunca se permitiram sentir: amor. Lila pediu que ele tocasse mais e ele obedeceu. Enquanto a melodia ecoava no grande salão, o amor preenchia o coração dos dois. Os muros entre eles começaram a ruir, não com palavras duras e arrogantes, mas com a suavidade da música. Enquanto o sheik dedilhava o instrumento, eles trocaram olhares que duraram mais do que o necessário. E quando ela se aproximou, colocando a mão sobre a dele para pedir que tocasse uma música, o toque de suas mãos queimou como brasas. Lila, a virgem indomável, começou a descobrir um sentimento pelo sheik surgir em seu coração. E Samir, o sheik arrogante, aprendia que o verdadeiro poder não estava em submeter, mas em se render ao que não podia ser controlado. E no meio do deserto, entre a lua e a areia, entre o orgulho e a paixão, os dois encontraram um amor que jamais imaginaram ser possível. Na madrugada, quando Samir acabou de tocar, convidou-a para passar o resto da noite com ele. Lila, a virgem indomável, aceitou o convite. No quarto, Samir lhe disse: Eu não vou lhe mostrar o que é sexo, querida, mas o que é o amor. Lila fechou os olhos e se entregou prazerosamente nos braços do sheik. Dias depois, Rashid trouxe de volta as joias roubadas do túmulo da família do sheik com o objetivo de libertar a sua filha. Porém, Lila já não era mais cativa do sheik e resolveu continuar ao lado dele por vontade própria. No dia do casamento do sheik e de Lila, o povo não conseguia identificar quem havia dominado quem, só reconhecia o grande amor entre eles. E assim,
Não só Lila aprendeu uma lição, mas o Sheik também. Ela aprendeu que o amor é uma prisão sem grades, pois a pessoa se sente presa a esse sentimento, incapaz de se libertar, mas ao mesmo tempo não deseja escapar porque o amor é intenso e envolvente. E o Sheik aprendeu que não se deve domar uma mulher, pois ela só se entregará quando se sentir amada de verdade.